Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 22 de julho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a interpretação de Jesus. Dois textos aparecem aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro deles, Marcos capítulo 4, verso 1, que diz: Mais uma vez Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Então ele entrou no barco e sentou-se enquanto o povo ficou na praia. O versículo 10 agora, por favor. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado da parábola. Bom, esse texto vai nos explicar aqui dois detalhes extremamente importantes. O primeiro deles, que Cristo Jesus, quando contou a parábola do semeador, que ele contou tendo uma grande multidão que o cercava. Então ele contou para um grande público. Esse primeiro momento, portanto, foi o momento em que Cristo Jesus vai contar a parábola para um grupo significativo de pessoas. A história, aquela mesma que vimos ontem. Um semeador saiu a semear, lançou a sua semente, as primeiras sementes caíram à beira do caminho, as aves do céu vieram e as arrebataram, depois jogou sementes nas pedras, elas até conseguiram encontrar um pouco de solo, mas como não tinham profundidade, quando o sol aqueceu, elas acabaram morrendo. Depois lançou entre os espinhos, que os espinhos cresceram mais e sufocaram a planta, e até caiu na boa semente, que produziu a 30, 60 e 100 por um. Essa história ela foi contada para o grande grupo. Jesus terminou de contar a história, isso foi contado à beira-mar, e um pouco mais adiante Jesus vai ter um encontro com os 12 apóstolos e mais um grupo alargado, alguns outros discípulos que o acompanhavam. E então agora, esses discípulos, os 12, junto com os outros, é que vão perguntar a Jesus: Senhor, qual é o significado da parábola que o Senhor contou? E aí ele vai começar a dar a explicação da parábola. Básico para podermos entender a parábola é entender o que Cristo Jesus estava tentando comunicar. Se não entendermos isso, os outros elementos explicados por Jesus talvez não farão sentido algum. A boa semente, ela representa o reino de Deus. Você, quando vai para Marcos, já no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e agora no capítulo 4, a ênfase que Marcos vai dar, a repetição que vai aparecer nesses capítulos todos, é a repetição do tema do reino de Deus. E Jesus está falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus chegou. Essa foi a mensagem pregada lá em Marcos capítulo 1, verso 15. O reino de Deus está entre vocês. Ele vai falar do reino. É o reino. O que é o reino de Deus? Bem, quando olhamos lá para o livro de Daniel, além do capítulo 2, quando vemos a sucessão de reinos e o estabelecimento do reino de Deus, identificado com a pedra cortada sem auxílio de mãos, que destrói a estátua com todos os seus metais e então enche toda a terra. Quando você vai para o capítulo 7 de Daniel, e o capítulo 7 é chave para podermos entender a ideia de reino, porque no capítulo 7 o reino vai ser trabalhado de forma abundante. O que é que vai ser trabalhado ali? Um chifre pequeno surge no cenário mundial, ele faz guerra contra os santos do Altíssimo, ele peleja contra os santos do Altíssimo, ele vence os santos do Altíssimo, ele profere blasfêmias contra Deus, contra o seu ungido, e parece que tudo que ele faz está prosperando. Mas então ele descobre que haverá um juízo que vai se assentar e vai julgar esse chifre pequeno. E então esse chifre pequeno vai ser condenado e o povo de Deus vai receber a justiça. E a pergunta que é feita é quando isso vai acontecer. E então vem todo o desdobramento do capítulo 7. Há uma boa notícia, uma boa nova, é a chegada do reino de Deus. O reino de Deus chega de forma total e completa, em sua grande plenitude, quando, de alguma forma, o Messias chegasse. Com a chegada de Cristo Jesus, o reino chegou. O reino da graça chegou. Ele inaugura a salvação de Deus de forma real e concreta para o ser humano, desde que Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, que cada vez que alguém cometia um pecado, um sacrifício de um cordeiro era feito, prefigurando aquilo que um dia aconteceria. O Messias viria e morreria em favor dos pecados da humanidade. Com a chegada de Cristo Jesus e com sua morte e ressurreição, nós não precisamos mais agora olhar para um período num futuro quando algo aconteceria.
já aconteceu, Jesus já morreu, ele ressuscitou, ele foi ao céu, ele intercede por nós, ele vai dirigir o julgamento de toda a coligação do mal, o mal será destruído e então a terra toda terá a oportunidade de ser restaurada a sua glória, como a glória que havia no Jardim do Éden. Você percebe que existe muita coisa envolvida nesse processo. E o capítulo 7 de Daniel vai trabalhar exatamente essa ideia. Com a chegada agora do Messias, o reino de Deus estava entre as pessoas, o reino da graça. Com a segunda vinda de Cristo viria o reino da glória, quando Jesus Cristo vai extirpar a maldade e recriar, refazer o novo céu e uma nova terra nos quais habitam a justiça. Portanto, a ideia de reino de Deus que Jesus vai apresentar é essa ideia. É salvação para a humanidade, salvação pela graça mediante a fé, mas ao mesmo tempo é uma restauração final de todas as coisas. Tanto a primeira vinda de Cristo Jesus, que vence o mal e ao mesmo tempo traz a noção de graça para o ser humano, como também a segunda vinda de Cristo, que traz restauração final e destruição final do pecado, da dor, do sofrimento, representam para a humanidade a maior esperança de salvação, de vida eterna. Isso é o reino de Deus. Agora, a grande pergunta que surge é: como o reino de Deus pode me impactar? Como o reino de Deus pode fazer a diferença na minha vida? Jesus está falando sobre o reino. E ele vai mencionar que um semeador saiu a semear, ele vai jogando a sua semente. E aqui, agora, essa semente tem que ser entendida como a semente do reino. É o reino da graça, é o reino da glória. Para você poder entrar no reino da glória de Cristo, você tem que entrar no reino da graça de Cristo. Você tem que ter um comprometimento com Ele, você tem que aceitá-lo como Senhor e Salvador. Quando isso acontece, o reino de Deus já está na tua vida. Você agora tem força suficiente para enfrentar as dificuldades da vida e chegar até a restauração final de todas as coisas. Fantástico isso. Mas agora, quando Jesus vai analisar os 4 tipos diferentes de solo, ele vai mencionar que a semente que foi jogada à beira do caminho representam aqueles que recebem a mensagem de Deus com alegria. Mas então vem o inimigo e as arrebata, tira deles essa palavra do Senhor. E eles permitem que essa palavra seja levada embora. São aqueles que até entendem, puxa, que legal, faz sentido, mas não tomam uma postura diante do Senhor. O inimigo leva embora essa palavra, essa oportunidade de salvação e de vida eterna. Aqueles representados pelas pedras, pelas rochas, são aqueles que recebem com alegria, mas eles não têm profundidade na sua experiência com Deus. E por não ter profundidade, eles até crescem rápido. Mas quando as provações e dificuldades da vida vêm, eles acabam murchando e morrendo. Não tem força, não tem raízes profundas com o Senhor. Aqueles representados pela semente que caiu entre os espinhos são aqueles que até realmente aceitam a palavra de Deus. Mas então vem os problemas, as dificuldades, o amor ao dinheiro, os problemas da vida, e é tanta coisa que acaba sufocando e o indivíduo acaba desistindo da palavra de Deus. Mas finalmente vem aquele representado pela semente que cai na boa terra. Esse representa nada mais nada menos do que aquele que recebe com alegria a palavra de Deus. Mas não apenas isso. Depois de receber com alegria, ele também tem a oportunidade de permitir que a palavra de Deus frutifique no seu coração, cresça no seu coração. E ele começa a produzir agora fruto para o reino de Deus. Aonde ele vai, ele leva mais dessa semente. E mais pessoas começam a ser agregadas ao reino de Deus. Você repara que a semente é a mesma. Repara que o Senhor Deus, ele dá oportunidade a todas as pessoas, o que significa que de uma forma ou de outra o reino de Deus chegará a todas as pessoas. Mas nem todos reagem da mesma maneira. O semeador é o mesmo. A semente é a mesma. O solo é diferente. Portanto, a recepção dessa mesma mensagem, ela poderá fazer a diferença para a vida ou para a morte eterna. Amanhã nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa temática e o tema será o objetivo das parábolas. Mas antes disso eu quero orar com você. Eu já mencionei, quero agradecer imensamente, estamos com quase 39 mil seguidores no nosso canal, louvado seja Deus por isso. Se você não se inscreveu, se inscreva, continue compartilhando os vídeos, e ao mesmo tempo deixe o seu like, o seu comentário.
mas manda também o teu pedido para nós, para podermos orar uns pelos outros. E eu quero agora fazer exatamente isso com você. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que ela traz vida para cada um de nós. No estudo de hoje entendemos que existem corações diferentes, recepção diferente da tua palavra. Ajuda-nos a podermos receber a tua palavra no nosso coração como um solo bem preparado, para que a tua palavra frutifique e aonde chegarmos que levemos o conhecimento do teu reino para as pessoas. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém, Pai.